E a palestra diz assim, olha, qual é o seu espírito? Existe 3 tipos de espíritos. Existe o espírito de Deus, existe o espírito do diabo, que são os demônios que você já deve ter visto manifestar, e existe o espírito da própria pessoa, que é o que me faz estar de pé, é o que me faz raciocinar. E começa dizendo, por que algumas pessoas são bem-sucedidas na vida e outras não? Onde está a diferença? A diferença está no espírito delas. Por exemplo, há algumas pessoas que não avançam porque o seu espírito é acomodado, negativo, reclamão, e por isso não há progresso em nada daquilo que elas fazem. Enquanto o espírito não mudar, a vida também não muda. Qual tem sido, é a pergunta, o seu espírito diante desses 2 exemplos? O primeiro exemplo são 2 homens. O primeiro exemplo é o exemplo de Barzilai. Com 80 anos, Barzilai estava cansado. O rei, no caso Davi, disse a Barzilai, vem comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu, quantos anos de vida ainda me resta para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir gosto do que come e bebe, nem consiga apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. 2 Samuel 19. Barzilai era um idoso, acomodado, que sendo chamado para o palácio, deu desculpas. Barzilai se desclassificou. Ele se desclassificou. Muito bem. Aqui nós temos uma pessoa, até então, até o momento, há quem possa dizer assim, pastor, mas também pudera, né? Uma pessoa com 80 anos, é óbvio que o corpo já não é mais jovem, verdade. Mas e o espírito daquela pessoa? Porque até aqui o momento, há quem concorde que realmente a pessoa que tem certas limitações tem que se acomodar mesmo. Você tem que aceitar, você não teve sorte na vida, você não teve sorte para estudar, que é o que o mundo fala, né? Diz que é sorte. Você não teve sorte para casar com a pessoa certa, porque aí o mundo diz que ela casou errado, e aí terminou o relacionamento e se deu mal. Você não teve sorte para chegar onde você quer, e aí a pessoa começa a se acomodar porque ela atribui todos os seus fracassos à falta de uma oportunidade, ou alguém, ou alguma coisa, ou à própria idade dela. Realmente, isso é uma alternativa. Mas quando nós continuarmos aqui, você vai ver que pode ser uma alternativa, mas não é a saída que Deus quer para si. Aquele homem, ele estava sendo convidado para morar no palácio. Era um privilégio. Poxa, ele ia estar com o rei dentro do palácio, ele ia ter o privilégio de trabalhar com o rei. Era uma posição de honra. É diferente de alguém te chamar para te usar, de alguém te chamar só para explorar os teus serviços, porque o que mais tem hoje em dia são pessoas que sugam as outras, exploram, mas não sabem valorizar, não sabem reconhecer, só quer usar a pessoa. É diferente. Se Davi estivesse explorando o Barzilai, se ele estivesse querendo se aproveitar da seguinte forma, olha, ele é um homem experiente, ele é uma pessoa que vai me ajudar, eu vou levar ele só para usar o que ele tem para mim. Mas não, pelo contrário, era um privilégio, era uma posição de honra, mas simplesmente, por conta da sua condição, ele se acomodou. Ele não quis escrever uma outra história, ele quis terminar dele daquele jeito.
A escolha é minha, é sua. Se você disser assim, pastor, até hoje, antes de eu conhecer a palavra da fé, o Deus que transforma, olha, a história da minha vida tem sido um fracasso. Foi escrita a pior das piores histórias. Eu tenho até vergonha de falar da minha vida. Mas assim como Jesus escrevia na areia, Ele pode apagar essa história e reescrever uma outra história, mais gloriosa ainda, porque você vai ter um antes e o quê? E um depois. Mas faça a sua história, não se exclua, não se desqualifique, a ponto de dizer, não consigo, não é para mim, eu não posso chegar lá, eu não posso entrar ali, eu não posso estar lá. Claro que você pode, porque Deus, Ele capacita aquele a quem Ele escolhe. Mas aí é que está a questão. Se a pessoa se desqualifica, ela tira a força, ela não põe força naquilo que é necessário. Veja que lá no livro de Eclesiastes 9, no final diz, tudo que vier à mão, fazes com todas as tuas forças. Há pessoas que hoje elas estão mal, não é porque não tiveram oportunidade, não é porque a bênção não chegou até elas, é porque elas não souberam aproveitar, não deram o seu melhor, não colocaram força, não tiveram disposição para arriscar, não avançaram, duvidaram, hesitaram e deixaram para outros. Mas ainda assim, você pode escrever sua história, porque você está vivo. Por que esse homem poderia ir além? Ele estava morto? Não, ele estava se enterrando mesmo. Ele não estava morto, mas ele já estava se classificando como morto. Se você está vivo, você pode escrever uma nova história. Você pode dentro de você dizer o seguinte, meu Deus, eu vou dar meu testemunho nesse altar, eu vou escrever uma nova história, eu vou ser o ofertante que eu quero ser, eu vou ser o homem de Deus que eu quero ser, eu vou ser a mulher de Deus que eu quero ser, minha vida vai ser sal, minha vida vai inspirar outras pessoas, eu não estou morto, eu estou vivo, então eu posso mudar essa situação. Mas ele entrou no buraco e começou a puxar a terra. Não vou não, meu rei. Eu nem ouço direito, estou moquinho, como diz na minha terra. Eu estou moquinho. Olha, eu como nem sinto mais o gosto. Já estou quase morto. Infelizmente, tem pessoas que estão se enterrando quando elas próprias se desqualificam. Mas agora que nós vamos ler o segundo exemplo, você vai entender que a mudança está no espírito da pessoa. E diz assim, já Caleb, com 85 anos, Caleb tinha quantos anos a mais? 5. Olha só a reação desse idoso de 85. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, lá no deserto, antes deles entrar na terra. Andando Israel no deserto, e agora eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Este idoso avivado estava pedindo para ir para a guerra, porque era um revoltado. A revolta te conduz à vida e às vitórias, enquanto a acomodação conduz a pessoa o quê? À morte e às derrotas. Qual é a sua escolha? Você que não conhece Caleb, ele foi um dos 12 que Moisés mandou para espiar a terra que Deus prometeu. Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. E Moisés, quando chegou próximo a essa terra, mandou 12 homens. Vai lá ver como que é. E eles viram. E trouxeram um fruto da terra, um cacho de uva, que 2 homens tinham que carregar de tão grande que era melhor. E aí, quando eles voltaram de espiar a terra, trouxeram o relatório. E Moisés disse, aí, fala. 10 dos 12 disseram, olha, realmente, a terra é como Deus prometeu, terra que mana leite e mel.
realmente Deus tem o melhor para a gente. Só que nós não vamos conseguir entrar. Porque lá tem os filhos dos gigantes. Os povos daquela terra são homens que devoram outros homens. E o povo começou a chorar, começou a se desesperar, eles começaram a inflamar o povo, dizendo que jamais conseguiriam entrar. Vejam que a fé leva a pessoa a acreditar no seguinte: se Deus me chamou, tudo é possível. Naquela confusão, 2 homens gritaram. Josué e Caleb rasgaram as vestes para chamar a atenção de todos e gritaram: subamos e possuamos essa terra. Se Deus se agradou de nós, Ele vai nos fazer entrar, e esses inimigos, como pão, vamos devorá-los. Tão somente não sejam rebeldes à voz de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que duvidaram não entraram. Josué e Caleb entrou, tomaram posse da terra. E foi esse homem que depois de 45 anos, o espírito dele era o quê? O mesmo, revoltado. Eu não aceito crer no Deus da grandeza e viver na miséria. Crer no Deus da saúde e viver doente. Que negócio é esse? Não, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que é comigo, Ele é. Eu não aceito, Ele disse que eu vou ser cabeça, eu estou por cauda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que enfrentar meu inimigo, eu tenho que ir adiante. Porque a pergunta que eu lhe faço é: qual elixir que ele tomava? Qual é a mistura de erva? Porque ele tinha 5 anos a mais. Então, se o problema é fisiológico, se você diz assim: ah, pastor, mas é que o corpo já não acompanha. Ué, mas por que um estava querendo já se enterrar, não tinha disposição para nada, e o outro estava o quê? Avivado, mesmo velho, querendo ir para a guerra, com espírito jovem. É aí a resposta. Por que uns vão e outros ficam? Por que uns avançam e outros regridem? É no espírito. Porque a pessoa de espírito, ela é revoltada. Revoltada no seguinte: se eu estou aqui vivo, se Deus me escolheu, se Ele fez a promessa, se Ele disse que é comigo, então Ele vai me honrar. Tão somente eu não posso duvidar, porque o pecado e o erro dos que não entraram foi duvidar. E esse tem sido o pecado de muitas pessoas. Ela tem duvidado de Deus. Quando ela diz assim: ah, realmente, eu não vou conseguir. Não é para mim. Já estou velho, já não tenho mais condição. Olha como está o mundo. Você está duvidando, você está sendo como os 10 que ficaram para trás. Mas o espírito revoltado, a Bíblia diz que o espírito forte sustém o homem no dia da adversidade. Qual é o espírito forte? Aquele que não aceita nada além daquilo que Deus prometeu. Se Deus quisesse que eu continuasse naquela vida que eu estava lá fora, humilhado, pisado, massacrado, vendendo o almoço para comer na janta, se Deus quisesse que eu continuasse aquela vida de fracasso, Deus não tinha me escolhido, Deus não tinha me chamado, Ele não tinha me dado a promessa, gente. Ele não teria me dado o Espírito dEle, a palavra dEle. Você acha que Deus me deu a palavra dEle, a fé, a promessa, para quê? Para eu me tornar um fracassado aqui dentro? Eu era um fracassado lá fora, porque eu não conhecia esse Deus. Olha o exemplo da dona aí, da dona Luísa. Mesmo tendo essa idade, a senhora sonha, porque a Bíblia diz que quando você recebe o Espírito de Deus, os velhos sonharão. E você sabe que velho normalmente não sonha. Se tu chegar num ciclo onde tem velho, só conta história do passado, ninguém fala do futuro, porque já não se espera mais nada. Mas quando o Espírito Santo, quando a visão de Deus entra dentro de uma pessoa, ela começa a sonhar. Ah, eu posso conquistar, eu posso ser uma referência para o nome de Deus, eu posso mover as águas, eu posso ser sal. Poxa, Deus me escolheu, eu vou avançar, Deus me chamou, eu vou adiante. Qual é o seu espírito? O de Barzilai? Está aí, caindo pelas tabelas, acomodado, lamentando? Ou o seu espírito é o de Caleb? Olha, pastor, eu sou sincero para o senhor, eu estou mais para o espírito de Barzilai que o de Caleb. Eu vivo lamentando, reclamando, eu vivo
buscando desculpa para justificar meu fracasso, vivo murmurando, encontro uma pessoa, eu reclamo, encontro outra, eu reclamo. Olha, às vezes, pastor, nem eu me aguento. Às vezes eu quero fugir de mim mesmo. Mas não tem como eu fugir de mim mesmo. Então, agora nessa última intercessão que vamos fazer, pede a Deus para mudar o teu espírito. E se convença daquilo que Deus te deu. Veja que aqueles 10 se convenceram pelo que os olhos viram. Duvidaram de Deus. Mas Josué e Caleb disse: se Deus se agradou de nós e nos chamou aqui, nós vamos entrar. Se convença disso. Pergunte para você mesmo: por que você acha que Deus te escolheu? Por que você acha que Deus está te dando isso que você está recebendo agora? Por que você acha que Deus tem mostrado tantas coisas gloriosas para você através dos testemunhos e através das mudanças de vida? Porque Ele te escolheu para fazer a diferença, para você ser um referencial. Amém? Por isso, vamos determinar que o teu espírito seja forte e não fraco. Independente da sua condição física, você está vivo. E se você está vivo, tu vai fazer a diferença. Graças a Deus.